Caros alunos, sou o professor Cleiton Santos e na aula de hoje nós iremos falar sobre estrutura de repetição. Bem, falaremos basicamente hoje sobre três estruturas: a estrutura para, a estrutura enquanto e a estrutura repita. O que é a estrutura de repetição? A estrutura que é utilizada quando um trecho do algoritmo, ou até mesmo o algoritmo inteiro, ele precisa ser repetido. O número de repetições desse algoritmo ele pode ser fixo ou atrelado a uma determinada condição. Então, falando sobre a estrutura para, ela deve ser utilizada, é bom enfatizar isso, quando se tem, ou então, quando se sabe o número de vezes que um trecho de algoritmo deve ser repetido. Exemplo, então eu tenho lá minha variável i, para i, o que é o valor inicial, eu tenho i, o valor inicial, até o valor final, eu coloco lá, faça, indico o passo, passo 1, passo 2, passo 3, início, comando, então comando 1, comando 2, comando 3, e tenho lá uma quantidade de comandos, comando N, comando M, e finalizo. Então, exemplos na prática. Para i de 1, ou seja, aqui eu coloco aqui, inicial até o valor final. Então, para i de 1 até 10, faça. Então, escreva aí. Então, os valores de i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Outro exemplo. Para j, iniciando em 1 até 9, faça passo 12. Então, o que ele vai escrever aí? Escreva j. Então, j1, 3, 5, 7 e 9. Ou seja, vai pular de 2 em 2. Então, teria, na verdade, eu escrever os números ímpares, de até 9. Para i de 10 até 5, faça passo menos 1. Ou seja, ele vai colocar em ordem decrescente de 10 até 5. Último exemplo, para j de 15 até 1, faça passo menos 2. Então, ele vai colocar lá j 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 e 1. Ou seja, de 15 até 1 em ordem decrescente, pulando de 2 em 2. A gente vai falar um pouco agora, utilizando ainda a estrutura para, sobre acumuladores. Ele deve ser utilizado quando a realização de um cálculo precisa de valores a cada interação. Então, eu coloco aqui uma variável soma que recebe 0 inicialmente. Então, para i de 1 até 5, faça. Então, escreva, digite um número. Ele vai fazer a leitura de um número. A nova variável soma vai receber soma mais número. Então, esse valor aqui, o valor acumulando o valor da variável número na variável soma. Então, fim, eu vou fazer, escreva soma. Então, vamos supor que ele vai fazer 5 iterações, de 1 até 5. O que ele vai fazer aqui? Então, variável, iteração, número, soma. Então, ele recebe o que inicialmente? Soma, 0. Então, aqui eu digitei o número 5. Digite o número 5. Então, digitou o número 5. O que vai estar armazenado na variável número? 5. Então, acumulando o valor do número na variável soma. Então, soma recebe soma mais número. Então, quem era o soma? O soma recebe 0. Então, agora, soma vai receber 5. Então, eu tenho aqui o soma 5. Então, agora, digite o número 3. Então, o que vai acontecer? Quem está armazenado na variável número? 3. Então, aqui eu tenho 5. 5 mais 3. A variável soma agora vai valer 8. Então, agora eu vou digitar o quê? Eu vou digitar 0. Então, 0 mais 8 vai continuar 8. Agora, eu vou digitar a variável número 10. Então, agora 10
10 com mais 8, na variável soma vai ficar acumulado o valor 18. Digite um número 2. Então, número 2, então, utilizando isso, soma é igual a soma mais número. Então, 2 mais 18, 18 está o quê? Armazenado na variável soma. E a variável número 12. Então, 2 mais 18 vai ficar armazenado o valor 20. Então, quando finalizar aquele ciclo, que está na iteração 5, aqui, ele vai chegar com o valor de soma vai ser igual a 20. Existe também uma outra estrutura, né, que é a variável contador. Né? Então, o conte, eu devo inicializar aqui o conte recebendo 0. Para ir de 1 até 5, faça. Então, digita o número, eu vou fazer a leitura de um número. Então, se o número for maior que 5, então, conte recebe conte mais 1. Então, eu vou contar mais 1 na variável conte. Então, eu vou fazer o seguinte: de 5 números digitados, eu quero saber a quantidade de números maiores que 5. Então, novamente aqui, o conte recebeu 0. Na primeira iteração, eu vou colocar aqui um número. Digite o número 5. O número digitado não é maior que 5, logo o contador conte não será alterado. Então, ele não é maior que 5. Se eu colocasse maior ou igual, ele poderia criar um contador, adicionar 1 ao contador. Então, agora digite um número. Vou digitar o número 12. Número 12, então o número digitado é maior que 5, então logo o contador será incrementado em uma unidade. Então agora o conte ele é 1. Digitei o número 8. 8 é maior que 5? Sim, então agora ele vai acumular novamente. Então agora o contador é 2. Eu vou digitar o novo número. O número é 3. Então 3 ele é menor que 5. Então permanece o conte em 2. Agora eu vou digitar o número. Digite o número 6. O 6 vai ficar armazenado na variável número. Eu já estou na minha quinta iteração. Então o i ele vai até 5. Então o 6 ele é maior que 5. Eu vou fazer o quê? Adicionar 1 ao contador. Então conte é igual a conte mais 1. Ele vai para 3. Então o valor agora, quante de um número maior que 5 é igual a 3. Então a quantidade de números maiores que 5 dentre os 5 números digitados é 3. Então, vou falar agora sobre a estrutura de repetição em quanto. Né? Ela é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um texto de algoritmo deve ser repetido e se deseja testar a condição no início. Então, enquanto vou determinar uma condição, faça. Né? Início, comando 1, comando 2, comando 3, enfim. Então, vou mostrar aqui um exemplo. Então, eu tenho x que recebe 1 e y que recebe 5. Enquanto x, ou seja, 1 for menor que 5, faça x recebe x mais 2 e y recebe y mais 1. Enfim, então o que eu vou fazer? Inicialmente, os valores iniciais 1 e 5. Na primeira iteração, x é igual a x mais 2, então 1 mais 2 é 3. 1 mais 2 é 3. E y é 5 mais 1 é igual a 6. Então, qual é a condição? X é menor que y, ou seja, 3 é menor que 6? Sim. Então, ele vai para outra iteração. Então, agora o valor de 3, 3 mais 2 é 5 e 6 mais 1 é 7. 5 é menor que 7? Sim. Então, ele volta novamente. Então, x é igual a x mais 2, então 5 mais 2 é 7. E y mais 1, 7 mais 1 é 8. Então, 7 é menor que 8? Sim. Então, ele continua na iteração. Então, agora ele vai fazer 9. E x mais 2, 7 mais 2 é 9. E y, ou seja, 8 mais 1 é 9. Volta para cá.
qual é a condição? X é menor que Y, 9 é menor que Y, ou seja, ele para por aqui. Porque se eu colocasse igual, ele ainda ia fazer mais uma iteração, mas ele não tem o sinal de igual, então ele vai parar por aqui. Outro exemplo, x recebe 1, y recebe 1, enquanto x for menor igual a 5, faça x, y recebe y vezes x, e x é igual a x mais 1. Então, de valores iniciais, x e y, 1 e 1. Então, o y. Então, y é o quê? 1 vezes 1 é 1. E x é igual a x mais 1. Então, qual é o valor de x? É 1 e mais 1, então vai ser 2. Aqui vai ser 2. X é menor ou igual a 5? Sim. Então, agora ele vai para cá. Então, y, 1 vezes 2 é 2. E x é o quê? 2 mais 1, 3. Então, está aqui o 3. X é menor ou igual a 5? Sim. Então, agora, nova iteração. 2 vezes 3 é 6. E 3 mais 1 é 4. Então, 4 é menor ou igual a 5? Sim. Nova iteração agora. 6 vezes 4, 24. E 4 mais 1, 5. 5 é menor ou igual a 5? É igual. Então, mais uma iteração. 24 vezes 5, 120. E x mais 1 é 6. Então, os valores lá que aparecerão no resultado final, x é igual a 6 e y é igual a 120. Estudo de repetição repita. É utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho de algoritmo deve ser repetido e se deseja testar a condição no final. Então, aqui eu tenho repita, comandos, até uma determinada condição. Então, um exemplo aqui, x recebe 1, y recebe 5. Então, repita até que x recebe x mais 2 e y receba y mais 1. Então, ele vai repetir até que x seja maior ou igual a y. Então, os valores iniciais, x1 e y5. Então, o x vai receber x mais 2, então 3, e o valor de y vai ser y mais 1, 6. X é maior ou igual a y? Né? Então, não é. Então, o que eu vou fazer? Aqui agora, 5 mais 2, 3 mais 2, 5, e 6 mais 1, 7. Também não é. 7, 5 mais 2, 7, 7 mais 1, 8. Então, o x é maior ou igual a y? Não. Então, mais um incremento. 7 mais 2, 9. 8 mais 1, 9. Então, x é maior ou igual a y? Opa, eu parei por aqui, porque ele é igual. Então, esse aqui vai ser o resultado de saída. Uma outra interação aqui, semelhante ao que nós tínhamos feito lá com o enquanto, só que utilizando a estrutura repita. Então, a condição aqui agora será que x igual a 6. Então, olha só, ele vai repetir até que o x seja igual a 6. Então, está muito mais claro aqui. Então, para finalizar, faça um algoritmo que monte os 8 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então, eu vou deixar no vídeo aí um pequeno algoritmo. Então, inicialmente, ele começa com os números 0 e 1. Então, número 1 recebe 0, número 2 recebe 1. Escreva número 1, escreva número 2. Para a conte de 3 até 8, faça. Então, o que ele vai fazer? O resultado recebe número 1 mais número 2. Eu vou escrever o resultado. Número 1 recebe número 2 e número 2 recebe resultado. Então, assim, ele vai escrever os 8 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então, como exercício para vocês, faça um programa que receba a idade e peso de 7 pessoas, calcule e mostre a quantidade de pessoas com mais de 90 kg e a média da idade das pessoas.
Então, esse exemplo também vai ficar para vocês, para que vocês possam revisar.